Fala, investidor. Aqui é o Rafael Severo da Escola de Investidores. Eu estou aqui hoje na Times Square, que é um dos cruzamentos das avenidas mais movimentadas de Nova York, né, considerado aqui o cruzamento do mundo, né, eles brincam com isso, e onde estima-se que passem 360 mil pessoas por dia. É muita gente. E para vocês terem uma ideia, esses outdoors aqui, que hoje já são de LED, são mais modernos do que eram antigamente, eles têm um custo entre 1,5 milhão a 4 milhões de dólares por ano para você botar algumas impressões das suas marcas aqui. Agora pensa, um ponto desses comercial deve ser muito valioso, né? E deve ter sido sempre tão valioso assim. Mas na verdade não é bem assim, é sobre isso que eu quero falar hoje. O mercado imobiliário acontece em variações, inclusive nos melhores pontos. Esse local aqui, essa praça, quando ela se tornou um marco da cidade, aconteceu quando foi construído o prédio do New York Times, que é onde tem hoje aquela tripinha lá atrás de outdoors, de luminosos, né, que a gente vê todo ano na virada do ano, que o pessoal se junta aqui para comemorar o ano novo. E na verdade foi uma tradição inaugurada pelo pessoal do New York Times quando eles ainda estavam naquele prédio ali. E aí o que acontece? Esse lugar aqui ele virou um ponto de atração de artistas, de restaurantes, os melhores hotéis se instalaram aqui no entorno, e isso durou esse tempo áureo aí, lá foi de 1905 por aí até 1929, quando aconteceu a grande recessão aqui nos Estados Unidos. A partir daí, essa região ela entrou numa decadência muito grande. Cara, é inacreditável, porque era o ponto de encontro das maiores mentes aqui dos Estados Unidos, os grandes empresários nessa região, eram os pontos de encontro deles, e aí a gente acaba tendo uma reviravolta com a crise, o lugar entra em decadência, o New York Times já não estava mais ali, eles mudaram para um outro prédio maior porque a operação cresceu, e aqui começou a se transformar num ponto de venda de drogas, de prostituição, e evoluiu cada vez para um cenário pior, né? Aqui, na década de 30 e de 40, quando teve a Segunda Grande Guerra, o prefeito da cidade pediu e o exército também, que se abaixassem as luzes, os outdoors, os luminosos aqui, que elas ficassem viradas para baixo, para que elas não virassem um atrativo ou uma referência para os submarinos que ficavam rondando na época a ilha, né, inimigos, e alvejassem as pessoas que aqui estavam. Então a região ficou escura, né, a iluminação pública é algo que dá segurança para nós. Eu estou aqui hoje gravando esse vídeo às 1h30 da madrugada e vocês podem ver a rua ainda está bastante movimentada, a praça bastante movimentada, tem muita vida aqui, mas é muito iluminado, tem polícia, tem um carro da polícia aqui atrás de mim, então a gente se sente bastante seguro, né? Agora não foi sempre assim. Desse cenário que a gente falou aí, que eu falei para você, de 30 e 40, né, que aqui foi se deteriorando com a guerra, o lugar se tornou um ponto onde os próprios soldados eles vinham para se despedir e eles entravam aqui nos cabarés, enfim, em lugares que existiam na época, né? O lugar foi se depreciando mais na década de 70 e década de 80, a máfia tomou conta desse lugar, então você tinha muita violência, você tinha muito tráfico, você tinha muita exploração sexual, enfim. Depois, na década de 80, isso aqui virou uma Cracolândia, né? Quem está no Brasil sabe do que eu estou falando, esse termo Cracolândia, o cenário triste que é, o ápice de violência que existe no entorno desses locais. E, a princípio, era uma região condenada de Nova York, que ninguém queria colocar seu estabelecimento aqui, apenas as empresas enfim, os estabelecimentos que exploravam a indústria do sexo, né? Tinha aquelas maquininhas que você colocava 25 centavos e assistia um vídeo, enfim, coisas desse tipo, de muito baixo nível, né? E que não atraíam a grande massa, não atraíam os turistas, não atraíam as pessoas que gostam de frequentar lugares agradáveis, seguros, e muito menos famílias. E aí o que aconteceu? Ali pelo final da década de 90, começou a haver uma tentativa de recuperar o lugar. Ainda ficou muito difícil porque essas empresas e estabelecimentos que exploravam a indústria do sexo realmente não saíam daqui, mas à medida que o pessoal foi envelhecendo, os proprietários foram se isolando uns dos outros, foi abrindo espaço para novas atrações virem para cá.
aí voltou a se consolidar aqui um centro de cultura, de espetáculos, também ocorreu uma reurbanização, os outdoors voltaram a fazer parte, eles nunca deixaram de ser parte do cenário, mas eles passaram a ser novamente uma parte importante da atração aqui. Essa praça ela foi fechada, uma parte dela, o acesso para os carros, o que tornou ela mais amigável para pedestres. Então a gente teve algumas lojas voltadas para crianças, tem loja da Disney, tem loja do M&M's, da Hershey's, tem loja de tudo que vocês podem imaginar aqui, né, voltados também para o público infantil, mas também para aquela criança que é aquele adulto criança, né? Então isso foi resgatando um público mais qualificado para a região, a polícia foi marcando uma presença maior aqui, aos poucos essas atividades ilegais foram sendo deslocadas daqui, removidas daqui, e o lugar passou por um processo que a gente chama de gentrificação, ou seja, ele voltou a se tornar um local nobre. Tá? Então, por que eu estou falando dessa história aqui da Times Square para você? Porque, na verdade, em qualquer lugar urbano, qualquer centro urbano, cidade como essa, você vai ter variações ao longo da história das funções dos lugares na cidade. E, às vezes, né, quando o local ainda está num processo de maturação, de decadência, surgem algumas oportunidades muito boas de investimento, barato, mais barato do que você comprar em regiões que já estão nobres, já estão gentrificadas ou que elas estão na moda, né? E que você pode fazer um esforço aí junto com outros investidores para revitalizar e quem sabe até transformar essa região numa nova atração turística da sua cidade. Já aconteceu no Rio de Janeiro, na região da Lapa, em Porto Alegre, na região da Cidade Baixa. Então isso acontece o tempo todo em grandes centros urbanos, com a ajuda dos órgãos públicos também. E essa é a dica que eu quero deixar para você. Fica atento a esse tipo de oportunidade, fica atento a movimentos de gentrificação de regiões que antes estavam comprometidas, beleza? Se você gostou dessa dica, clica aqui embaixo, deixa o seu curtir, deixa o seu comentário, compartilha com seus amigos e se inscreve na nossa lista VIP se quiser receber outras dicas como essa. Até o próximo vídeo. Valeu, um abraço!